Ok. Então, vamos lá. Ups. Não sei se minha internet hoje está devagar. Já está aparecendo a tela cheia, Mona Lisa? Tá ótimo. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, crianças após a morte. Então, vamos conhecer um pouco do tema, e antes da gente entrar nele, eu quero contar para vocês essa historinha de As Duas Joias, que é uma lenda árabe. Alguém já ouviu falar? Escutou? Inclusive, vai estar num vídeo, só não vou colocar o vídeo, porque a música vocês teriam que ler a lenda. Então, eu vou contar, depois, quando vocês entrarem lá na aula que vai estar no YouTube, vocês podem clicar aí e lerem novamente, tá bom? Então, conta essa lenda de um rabino, que é um líder religioso, né, da comunidade judaica. Ele era muito feliz, vivia com sua esposa e seus 2 filhos. Certo dia, ele teve que viajar devido à religião e ficou alguns dias fora. Justamente quando ele estava fora, houve um grave acidente de carro que matou seus 2 filhos. Sozinha, a mãe dos meninos suportou com fé, confiança em Deus e ficou sofrendo em silêncio. E ficou pensando como dar essa notícia ao esposo, ao pai dos meninos, porque ele já tinha sido internado com problemas cardíacos. E ficou com muito medo que acontecesse algo a ele e ele acabasse morrendo também. Então, ela orou bastante, então só restava pedir a Deus que a aconselhasse qual maneira melhor ela deveria agir com o marido. E na véspera da chegada do marido, ela orou muito e recebeu uma intuição de como agir sobre o assunto. No dia seguinte, o esposo chegou, abraçou a esposa e já perguntou dos meninos. Ela respondeu: não se preocupe, vá tomar um banho e descansar. Quando acordou, perguntou novamente dos meninos: não se preocupe com eles. Eu preciso ter uma conversa muito séria com você para ajudar a resolver um problema grave que eu estou. Ele falou: notei mesmo que você está um pouco pálida, quieta. O que está acontecendo? Então, ela falou que durante a viagem dele... Só um minutinho, pessoal. Então, quando você viajou, um amigo me trouxe 2 pedras preciosas para que eu tomasse conta para ele, até ele voltar de uma viagem. E essas joias eram de preços incalculáveis. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. Ele vem buscar e eu não quero devolver. Me afeiçoei demais a elas. O que você me diz? E aí estava, ele, na verdade, disse a ela que não estava entendendo o porquê desse apego, porque ela não era vaidosa. E ela responde que nunca havia visto uma joia tão bonita, tão preciosa, e não conseguia aceitar a ideia de perdê-la para sempre. Aí o rabino respondeu com certa firmeza: ninguém perde o que não possui. Isso seria um roubo. Vamos devolvê-la e eu vou te ajudar a superar a falta delas. Faremos isso juntos hoje mesmo. Ela respondeu: seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, ele já foi feito isso. As joias preciosas eram os nossos filhos. Deus o confiou à nossa guarda
que durante a sua viagem, ele veio buscá-los. Eles se foram. O rabino compreendeu na mesma hora o que havia acontecido. Abraçou sua esposa e juntos choraram. E a partir daquele dia, lutaram para superarem juntos a perda da vida. Então, é sobre essa perda que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Então, a gente sempre pega em Emmanuel, né? O mentor espiritual de Chico Xavier, um espírito muito evoluído. Quando esta provação bate à porta, devemos orar, pois diminuirá a nossa mágoa, muitas vezes com Deus, porque os mortos estão apenas ausentes, e essas lágrimas de mágoa, de revolta, acabarão sendo como uma chuva de amargura. Está mudando o slide, Mona Lisa? E o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 199? Por que tão frequentemente a vida é interrompida na infância? Como a gente sempre vê, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, dependendo de como nós o utilizamos, teremos consequências nesta ou em próximas encarnações. Por exemplo, lembrando para vocês que os exemplos não são regras. Podem ser esses exemplos, como podem ser outros. Existe uma infinidade de fatores em nossas encarnações que haverão provas e expiações para que a gente resgate alguma coisa que nós fizemos de incorreto durante a nossa jornada evolutiva. Por exemplo, usamos vícios, que diminuem nossos dias diante da nossa programação reencarnatória. Por exemplo, deveria viver 70 anos. Aí, usei dos vícios e desencarnei com 55. Faltaram 15 anos. Então, eu posso voltar e viver apenas 15 anos. Morrer na adolescência. Um suicídio, que é a abreviação da vida voluntariamente. Tem todo o processo para reencarnar. Então, o processo com o espírito é um longo trabalho que a espiritualidade tem. Aí a vida ainda é interrompida como criança. Aí o que acontece com esse espírito? Ele fica frustrado com essa interrupção. Mas essa interrupção ainda na infância vai ajudá-lo a valorizar a vida e também superar as tendências do suicídio, que serve para fugir dos problemas. Então, ele se suicida numa encarnação, ele adquire um pouco de tendência a isso. Qualquer problema que tem, ele não consegue resolver e acaba partindo para o suicídio. E também, frequentemente, essa desencarne das crianças serve como prova ou expiação para os pais. É o que a gente fala, né? A perda de um filho é a dor mais dolorosa que pode existir para um pai ou uma mãe, principalmente as mães, né? E nós temos que ter uma visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Os fatos não ocorrem isoladamente para atingir um só, ou a criança, o pai ou a mãe. É a capacidade que tem que ter de enxergar e compreender o todo. A visão deve ser sempre aberta. Cada um deve fazer uma reflexão, reexaminar a sua participação como ser encarnado na Terra, considerando as suas escolhas. Então, o filho terá uma vida breve, por determinado motivo, e os pais necessitam dessa prova para melhorar, aprender determinadas lições que ainda não aprenderam e vai servir para a sua evolução. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo ok? Tá. Então, em vidas passadas, nós tivemos mágoas, brigas, né? Rancores, ódio, desentendimento, homicídios, suicídio, enfim, todas essas coisas que vão acontecendo
porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, estamos galgando a nossa evolução. Então, teremos um aprendizado. Muitas vezes aprendemos até lá no plano espiritual muitas coisas para reencarnarmos, termos uma outra oportunidade, que é o nosso presente, voltamos novamente, para termos o nosso amadurecimento, resgatarmos os nossos débitos, assim tendo o nosso futuro, a nossa evolução. E a criança? Por que a criança vem para viver só esse pouco tempo? Para complementar, como já falamos, a vida que faltou de outra encarnação. Um suicídio, um acidente que teve. Ela escolhe essa prova para que ela evolua de uma maneira mais profunda. Ela simplesmente escolhe passar por esse período de criança e voltar para a espiritualidade. E para recordar os corações queridos, os pais de outras, são pais de outras reencarnações, para que eles também desenvolvam valores morais que estão faltando. Então, eles vêm para chamar essa atenção dos pais, e nessa reflexão com a perda do filho, eles vão ter esse amadurecimento espiritual. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre esse último item dos pais, né? Então, André Luiz nos fala que existem grandes espíritos que renascem e desencarnam, ainda como crianças, somente com o objetivo de acordar os corações dos pais para um aprendizado moral. E voltando à espiritualidade, eles voltam de imediato à apresentação que tinham antes de reencarnar, como adulto, devido à sua evolução e magnetismo. Os alunos que estavam no ano passado viram como funciona a reencarnação, certo? Então, e a desencarnação, né? Como se dá? Aliás, a desencarnação foi feita, foi falado, mas dos adultos, né? Tinha toda aquela preparação para diminuir, né? Eliminar todos os fluidos que ainda existiam, toda a preparação da espiritualidade em volta da pessoa que vai desencarnar, e depois ela indo para o plano espiritual. E lembrando sempre, nós temos conosco, desde o nosso planejamento reencarnatório, ainda quando estamos sendo preparados para reencarnarmos, nós já temos o nosso amigo protetor, que já está nos acompanhando e nos acompanha também após o desencarne. E isso acontece com as crianças também. O desencarne da criança também, ela vai acontecer igual do adulto, só que ela já vai para o plano espiritual numa outra condição, né? Então, se foi o adulto, se ele for um espírito um pouco perverso, ele pode ir lá para o umbral, para os locais mais escuros, né, frios, em outras zonas também, até conseguir uma ajuda espiritual para ele ir para uma outra região. As crianças não. É mais tranquilo o desencarne delas, por quê? A criança, ela está ainda num período de reencarne, ela não está totalmente pronta para a encarnação. Ela vai estar totalmente pronta na época da adolescência. Aí ela já vai estar com os seus do passado, né? O seu aprendizado do passado, e ela já vai tendo a sua própria vida, né? Então, durante a parte infantil, ela ainda está muito ligada ao plano espiritual e ainda se preparando para a vida realmente como ela vai estar existindo. Então, esse espírito, ele consegue voltar para a espiritualidade de imediato e já apresenta a forma fluídica, né, como adulto, devido à evolução que ele já tem e o aprendizado que ele já tem, né, e o seu magnetismo. Mas como as crianças crescem no plano espiritual? Tudo depende, pessoal, não tem, como eu falei, aquela regra.
a evolução. No caso anterior, o espírito já tinha uma grande evolução que permitia usar os fluidos e plasmar as modificações para ter seu corpo fluídico anterior. Lembrando que quando reencarnamos, a gente passa pelo esquecimento, durante a vida a gente vai tendo as facilidades das coisas que a gente já viveu. Então, tudo isso não está perdido. Então, muitas vezes a criança tem muito mais evolução do que o pai e a mãe, espiritual, né, intelectual. E aí também, vejamos agora algumas outras possibilidades. Ela pode se conservar no mundo espiritual, ela pode, aqui como dissemos no anterior, assumir a sua forma da última existência, já de imediato. Ela pode se conservar criança e vai se desenvolvendo como acontece aqui na Terra. Ela vai crescendo e se desenvolvendo e aprendendo. E ela pode reencarnar em pouco tempo, até logo depois do desencarne. O tempo não é muito preciso, porque é um pouco diferente do nosso daqui, com a espiritualidade. E, às vezes, ela pode voltar até com os mesmos pais, pouco tempo depois. E os pais? Como que eles ficam na Terra? Ouvimos, né, como falei, ouvimos sempre as mães falarem que não existe dor maior. A morte de uma criança provoca uma grande comoção, até mesmo em pessoas que não as conhecem. Porque as crianças, elas são símbolos de pureza, da inocência, a alegria do presente, a promessa do futuro, a esperança dos adultos. E esses, os adultos, eles recusam a encarar a morte tão prematura. Muitos falam que quando uma criança, principalmente um bebê, desencarna, ele vira um anjo. Então, a separação de hoje faz parte do programa do planejamento reencarnatório. E haverá um amadurecimento espiritual, que lá na frente vai ter a união, a felicidade ampla, duradoura, onde todos se reencontrarão. Então, aquele amor que a gente estuda sobre a família espiritual e a material, é o que acontece. Então, a gente se identifica mais com certa mãe durante um bom tempo, em outras existências, outras a gente não teve tanta ligação, mas todas aquelas que a gente tem uma ligação maior, sempre vai estar junto com a gente, provavelmente também em outras encarnações. Mas e os pais? O que eles também precisam aqui na Terra? Os filhos foram para o plano espiritual e eles ficaram aqui. Eles têm que se resignar e aprender com a dor. Né? A dor, ela existe, não é? Falar assim, não, então está lá no plano espiritual, está de boa, eu vou ficar aqui de boa. Não, é o sentimento, é a dor que a gente sente, né? Dor física mesmo, né? Também. Então, ele tem que saber administrar, lidar com essa perda, que a gente sabe que é momentâneo, perante a eternidade, mas a gente sente. E tem que ter coragem de seguir em frente, apesar de continuar sua reencarnação. E o idealismo, continuar a vida atual, trabalhando, tendo seus projetos, tendo alegria, né? E transformar essa dor em ações. Quem saberia me dar um exemplo de que ação os pais podem ter depois de uma grande perda? Vou reformular a pergunta. Os pais têm que ter também uma transformar a dor em ação. Que ação é essa que os pais podem ter para que essa dor amenize? Bárbara? Ah, eu não sei não, mas assim, pensando, né, se eu tivesse um filho e tal, oferecer, eu acho que eu ia não querer esquecer, mas acho que eu ia ter que aceitar que já foi, que eu ia focar um pouquinho mais em mim. E talvez Uhum, eu gostaria de trabalhar com outras crianças de alguma forma. Acho isso. interessante falar sobre as coisas
Então, eu procuraria um psicólogo. E, Isso. e não sei, eu acho que uma parte da gente sempre ia sentir falta da pessoa que a gente perdeu. Uhum. Eu sei que vocês ainda são pequenos, né? Ainda na adolescência, para ter uma autoridade para falar isso. Olha lá, Juju, eu acho que adotaria uma criança. Legal. É uma forma de ajudar aqueles que também, uma forma de ajudar e ser ajudado. Muito bem, os dois exemplos tá bom. Então, estão certos. Felipe, se você fosse pai, quer dizer, você vai ser, né? O que você acha que você poderia fazer de uma ação que você faria para que amenizasse essa dor? Felipe, não tem ideia? Não. Vini? A dor é do pai também, viu, gente? Muito pai que sofre muito. Então, tá bom. Espero que vocês estejam aí, escutando. Então, o que mais que a gente poderia? A gente vê bastante, por exemplo, o Cazuza, né? Que morreu de AIDS. Ô, Silvana, Oi, a Juju falou que eu acho que adotaria uma criança também. isso. O Cazuza foi um moço cantor, né? Muito, muito legal, só que ele morreu já homem, né? Mas a mãe dele, o que que ela fez? Ela criou, não sei se é a ONG, né? Cazuza Vive, então ela apoia, na época, né, que houve grande mortalidade por causa da doença, né? Judiava muito, inclusive, das pessoas, hoje já existem tratamentos, tudo, mas ela transformou essa dor em ajudar as outras mães também, que tinham seus filhos e filhas, né, nessa situação, né, de AIDS. Então, pessoas que criam ONGs, né, por exemplo, alguma criança que tem uma doença rara, um câncer raro, então ela vai incentivar, vai ajudar as mães, vai ajudar, se ela tiver uma boa posição aquisitiva, doações para hospitais, existem cantores sertanejos que fazem com que o hospital sobreviva, né? Ajuda em tudo, né? No hospital. E Instituto também, Ayrton Senna, Silvana. Só trabalha é, com criança, né? isso, o Instituto Ayrton Senna acaba ajudando as crianças também, que era uma preocupação grande dele. Então, investir em hospitais e ajudar dessa forma, né? Então, a gente tem várias maneiras da gente estar ajudando, e uma delas também é a oração, né? Na perda quando a gente sabe que alguém perdeu um filho, a gente faz orações e vibrações que faz com que os pais se mantenham em pé e consigam passar por essa prova enorme e continuar. E no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele explica bem essa parte, em que imaginando que as crianças voltariam de imediato à sua personalidade anterior de adulto. Algumas ainda precisam de recuperação, ajuda e ensinamento. Pergunto para vocês, última pergunta, hein? Para onde vão as crianças no plano espiritual? Alguém tem uma ideia? Arriscar? Todo mundo quietinho? Tá com friozinho? Na língua? Língua congelou? Logo, logo nós vamos voltar em aula e vocês vão ver só. Vamos perguntar tudo para vocês, se vocês entenderem. Então, vamos lá. Para onde elas vão? Lares, escolas, parques, colônias, instituições apropriadas para as crianças. O André Luiz nos fala que existe a colônia Raios do Amanhecer, colônia Alvorada Nova,
tem a Casa da Criança. Alvorada Nova, ela planeja, ela ajuda as crianças para a reencarnação. Então, aqui também já é preparada as crianças para reencarnar. E ela é dirigida por Eurípides Barçanufo. Então, existem essas colônias, a gente já deu aula sobre as colônias, devemos talvez ver esse ano novamente. São essas duas que eu peguei como exemplo. Continuando no livro Terra, Entre a Terra e o Céu, André Luiz relata que ele conheceu o lar da bênção, que cuida das crianças. Então, o André Luiz, ao chegar na Casa da Bênção, ele viu várias mães que eram encarnadas indo visitar seus filhos. Como é que elas foram lá visitar seus filhos se elas eram ainda encarnadas? Isso é fácil. No desdobramento. No desdobramento, durante o sono, né? Elas foram para lá e André Luiz ficou bem emocionado ao ver as mães lá, visitando seus filhos, abraçando, conversando. E essa instituição tem como colaboradora a senhora Blandina, que cuida com muito amor e atenção desses espíritos. E mais tarde, Chico Xavier, ele revela que Dona Blandina foi uma das encarnações de sua reencarnação a Meimei, que até hoje nos manda mensagens maravilhosas, é um grande vulto, né? Uma personalidade do espiritismo. Então, a gente fica bem contente com essas notícias, que eles estão lá, Eurípides Barçanufo, Meimei, cuidando tão bem dessas crianças, né? Nós em espírito. E, além disso, eles oferecem muitos cuidados, instrução, educação, recobrando, assim, a sua condição de adulto com todo o seu patrimônio e conteúdo intelectual e moral para uma nova possibilidade de reencarnação para evolução. É o que acontece com a maioria das crianças que estão, né, nessas regiões, nessas colônias espirituais. Eles estão sempre, a maioria, preparados para uma nova reencarnação. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o tema? Entenderam? Parece fácil, né? Você reencarna, você desencarna, você volta de novo, mas entre as encarnações, nós, como a gente já falou, a gente tem bastante aprendizado na espiritualidade, onde a gente consegue ver todos os pontos das nossas reencarnações e o que a gente precisa ainda modificarmos em nós para que a gente consiga passar para um novo plano, um novo planeta, ou continuarmos nesse aqui que já está se desenvolvendo a regeneração. E depois, para finalizar, Chico Xavier recebe uma psicografia de um espírito Rangel, o Tetel, que desencarnou com 3 anos de idade, e aí ele manda uma mensagem para seus pais, tios, avós, né? E no final ele fala para a mamãe que ele está feliz com fé, que as preces dela fazem muito bem para ele, né? Que ela continue fazendo, seu pai também, que esteja com o coração sorrindo. Então as pessoas da família dele ficaram, lógico, muito tristes, né? E aí ele pede para que eles continuem, que eles fiquem alegres, que ele está muito bem, que ele está amparado pelos amigos da espiritualidade, pelos seus outros parentes que já desencarnaram, e tudo está certo, né, gente? Alguém não tem nenhuma dúvida, curiosidade quanto a isso? Silvana, Oi. inclusive esse que você falou do Entre a Terra e o Céu, né?
Esse menininho, ele morreu com 5 anos afogado. Isso. Não, Ele, né, ele entrou, a madrasta, né, não cuidou direito dele, ele entrou na água e morreu afogado no mar, né? E você vê como é o preparo da espiritualidade. Depois ele reencarnou, a própria mãe ajudou para que ele reencarnasse na madrasta, né? Quer o dizer, filho teve dela. toda a preparação, né? Quer dizer, ela não gostava da outra, mas teve que, por amor ao filho, para ajudar o filho a reencarnar, né? Ele reencarnou na madrasta, né? Para dar oportunidade de novo do menino nascer, né? Outras questões também que depois no livro explica que o menino morreu com 5 anos porque o menino tinha sido um suicida, né? Isso. Um Por isso que ele suicídio. morreu afogado. Ele tomou veneno, não morreu, aí ele, o que que ele fez? Pulou no rio, né? Os amigos, né, conseguiram salvá-lo, né, do veneno, ficaram um pouco de vigília, Mas numa o bobeou, vacilada. ele pulou no rio, quer dizer, é uma Uhum, consequência de tudo que ele, né? E uhum, ele, quando estava nesse lar, ele ficava sofrendo, ele sentia, né, as dores do afogamento, sentia as dores do veneno, né, que ele tinha uhum, tomado, né? Então, para a mãe poder ajudá-lo, né, a mãe teve que trabalhar com ele, o amor, tudo, aproximar, para que ele reencarnasse, né, uhum, lá na madrasta, para poder. É toda uma preparação, quer dizer, né? Não foi uma coisa assim rápida. Ele sofreu, tanto que ele levava sempre passe, tratamento espiritual, porque ele ficava sentindo todas as. Né, ele era um suicida, por isso que ele morreu com 5 uhum. anos, mas teve que reencarnar para justamente abater aquele prazo e aquela, né, a dívida que ele teve, né, por ter tirado a vida. Né? Inclusive, quando o André Luiz estava lá, que ele estava no aprendizado ainda, né? E o mentor que estava junto com ele e as outras pessoas, os outros espíritos juntos, até perguntaram para a Blandina se ela estava aplicando passe, se ela, tudo que ela estava fazendo, mas como que ele não melhorava. E, para a surpresa dele, quando o menino abre a boca para ele olhar, ele viu que a boca estava assim, né, toda. Do veneno, né? Que ele tinha tomado. E aí o mentor espiritual, que era de uma hierarquia superior, né, a deles, a ele aplicou passes restauradores, e aí ele teve uma melhora, mas o caso dele realmente era muito grave, então provavelmente ele ficou ali bastante tempo, né, não sei quanto tempo. Então, a gente vê nesses livros de André Luiz muitos exemplos. Então, assim, a gente fala um ou outro, né? Porque a gente tem que conhecer o que é, quem é o espírito, o motivo de toda aquela dor, do que ele está passando, do que ele é aqui na Terra. Então, tudo tem uma explicação, que quando reencarnamos, nós esquecemos, porque senão não teria validade também o que a gente está passando. Tá? Eu já sei que eu não gostava da Mona Lisa, então eu não vou me esforçar para gostar dela nessa. Não é assim que funciona, né? Veja a sabedoria de Deus. E Deus está sempre nos amparando, sempre nos dando força. E, e é dessa forma que a gente vai estar progredindo. E é muito, parece ser fácil, né, quando a gente lê alguma coisa, mas é bem complicado, né, como a gente já falou da reencarnação, do desencarne, do planejamento reencarnatório, quantas pessoas, quantos espíritos estão, né, sobre a tutela deles, todas essas fases, né? Então, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente também vai estar ajudando quando chegar no plano espiritual. Então, se a gente está ajudando aqui, a gente vai ajudar lá também. Estamos trabalhando aqui, estudando aqui, também vamos fazer lá, para que tudo seja equilibrado, o moral e o espiritual. Ok, pessoal? Nenhuma pergunta mesmo? Nenhuma dúvida? Tudo entendido? Que beleza. Então, tá bom. Mona Lisa, então, se ninguém tem dúvida, não quer contar nenhum caso, nada, né?
seu microfone, Mona Lisa. Alguém quer se candidatar a fazer a peça final, gente? Quem vai fazer? Eu faço. Faz Vini, bom. o Vini. Então, tá bom, Vini. Obrigada, Vini. Então, vamos aproveitar esse momento em que falamos dos filhos, e vamos também vibrar pelas mães, que amanhã terá seu dia simbólico, né? Sabendo que todos os dias são, todas as mães que perderam seus filhos nesse Dia das Mães possam ter um conforto em seus corações, em seus pensamentos, sejam abraçadas por eles, e logo estarão juntos. E assim vamos acompanhar a prece com Vinícius. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Então, um beijão para vocês, abracem, beijem muito suas mães, são maravilhosas. Um Tá beijo, bom? gente. Bom fim de semana para vocês. Bom domingo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada pela Tchau. aula. Obrigada a vocês, querida. Tchau. Tchau, querida. Tchau, meninos. Tchau, Felipe. Tchau, Felipe. Tchau, Pedro. Tchau, Ana. Tchau, Pedro. Ana. Tchau, Silvana. Tchau, Tchau, Maria. Ana. Tchau, querida. Tchau, querida. Beijo. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Obrigado. Você, sua mãe também. Sua mãe Tchau, tá aí. querida. Tchau, beijo.